Preciso falar agora sobre o Vasco, mais perto de reforços para o ataque. Cruz Maltino encaminhou a contratação por empréstimo de Brian Palacios, colombiano de 22 anos de idade que pertence ao Atlético Mineiro. Ele chega até dezembro com opção de compra estipulada no contrato. O Galo havia comprado esse jogador do Atlético Nacional da Colômbia no ano passado por 3 milhões de dólares. Dá para dizer que o Palacios não conseguiu vingar com a camisa do Atlético. Foram 26 jogos com apenas 2 gols e 4 assistências. No Vasco, diante da escassez de pontas, pode ser que ele se destaque, apesar de o Vasco ter acabado de contratar o Benjamin Garré, argentino, que vem do Krylia Sovetov, além de Nuno Moreira, contratado junto ao Casa Pia. E pode não parar por aí. Além desses três que eu citei, o Vasco também tem negociações avançadas com Neiser Villarreal, 19 anos de idade, jogador que pertence ao Milionários. O clube colombiano já aceitou a oferta do Vasco. Agora falta um acerto com o Villarreal, jogador que foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20, que acaba de terminar lá na Venezuela. Foram 8 gols marcados e mais 4 assistências. Além de artilheiro do Sul-Americano, o Villarreal ainda foi o segundo com mais participações em gol. Foram 12, somando os 8 gols e as 4 assistências. A tendência é que esse negócio seja fechado antes de 28 de fevereiro, garantindo ao Vasco 4 atacantes de lado de campo. Para quem não tinha nenhum, acho que o Fábio Carelli vai festejar. O tema principal de hoje é Felipe Coutinho. E olha, torcedor, talvez muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas eu tenho certeza absoluta, dentro das minhas convicções, isso que eu coloquei na capa hoje é algo que eu não penso diferente em nenhum momento. Sim, ele precisa de ajuda e cabe às pessoas que trabalhem no Vasco conseguir ajudar o Coutinho a render e ter o melhor futebol. Depois da vinheta eu volto, falando muito sobre o que eu penso do Coutinho dentro de campo e o porquê ele precisa de ajuda e quais são os parâmetros que eu estou utilizando para chegar a essa conclusão que o nosso craque aí de São Januário, o nosso cria, precisa melhorar o seu futebol e precisa de ajuda. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, hoje eu procurei trazer aqui para você um tema que vem me incomodando há um bom tempo. Desde que o Coutinho foi apresentado naquele sábado chuvoso em São Januário, quem não lembra, um São Januário lotado de torcedores do Vasco, aquela música que não parava em nenhum momento de ecoar nas caixas aí de São Januário, esperando que a barreira fosse virar baile. E, infelizmente, quase 6 meses depois, ou melhor, 6 meses depois, até agora a gente não conseguiu com que a barreira virasse o baile que o torcedor imagina. E quando a gente se propõe a ser um analista de futebol, num primeiro momento ser jornalista, né? Depois ver qual é a carreira que você vai seguir. E eu fiz jornalismo e sempre fui um apaixonado por futebol, parti para o jornalismo esportivo. Eu sempre procuro me cercar de várias opiniões das pessoas que fazem o futebol acontecer. Porque existe uma percepção minha, nata, como existe de qualquer um que está me assistindo, mas existe a percepção que a gente precisa levar muito em conta, que é de quem faz o show. E quem faz o show são jogadores, treinadores, diretores executivos, são as pessoas que militam no meio do futebol. Você também está cansado de acordar cedo todo dia para ter que otimizar campanhas? Então se liga na dica que eu vou te passar para você. E eu tive a oportunidade de assistir, semana passada, no Charla Podcast, a entrevista do Fernando Diniz. Muita gente não gosta do Fernando Diniz no trabalho dele do dia a dia, como treinador de futebol. Eu consigo enxergar muitas virtudes no Fernando Diniz como treinador de futebol. Consigo enxergar também uma certa teimosia em determinados assuntos. Como é uma avaliação que não existe uma briga. Quem gosta do Diniz está certo, quem não gosta está errado. Não é isso. É apenas saber pontuar o que é legal do que não é legal. E o Fernando Diniz foi campeão com o Fluminense em 2023 da Libertadores da América, com a 11ª folha do Brasil. Digamos que é um feito, porque se a gente parar para analisar, os clubes brasileiros que batem campeão da Libertadores, o rival quando foi campeão da Libertadores, a maior folha do Brasil.
O Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores, a segunda maior folha do Brasil. O Botafogo, que foi campeão da Libertadores ano passado, uma folha gigantesca. Então, só para tirar como parâmetro como foi importante aquela conquista. Ah, mas o Ener Valencia chutou a bola para fora, porque podia ser eliminado aqui, podia ser eliminado ali, mas o que ficou para a história é que o Fernando Diniz ganhou a Libertadores da América. Infelizmente, o Fernando Diniz ganhou a Libertadores da América, porque eu sequei muito o Fluminense. Pois bem, e o Fernando Diniz fala no Charla como foi montar e dar encaixe àquele elenco. Porque além de não ser uma das maiores folhas do Brasil, era um elenco caríssimo. E ele cita 2 jogadores. Um é o Ganso e o outro é o Marcelo. O Marcelo é o seguinte, o Marcelo é o jogador mais vitorioso da história do clube mais vitorioso do mundo. Ou seja, o Marcelo está na mais alta prateleira do futebol mundial. Isso é um fato, torcedor. Mesmo ele não tendo jogado no Vasco, mesmo ele tendo jogado no rival, isso é um fato. Não dá para brigar com isso. E o Fernando Diniz, em certo momento, ele deixa claro que, em outras palavras, agora eu vou trazer para um vocabulário meu. O Marcelo, quando ele jogava no Real Madrid, ele era o Marcelo Premium, o Marcelo do mais alto nível, uma versão do Marcelo que assombrava. O Marcelo que chega no Fluminense já é um Marcelo que não consegue jogar na Grécia. Volto a repetir, não consegue jogar na Grécia. E quando ele chega no Fluminense, ele está muito abaixo. E o Fernando Diniz deixou claro que ele teve inúmeras conversas com o Marcelo para tentar ter uma outra versão do Marcelo, um outro jogador, porque aquele não existia mais. Só que esse mesmo jogador poderia aqui no futebol brasileiro e na América do Sul ser um expoente. E isso vale para o Ganso também, que ele tem inúmeras conversas com o Ganso para fazer o Ganso voltar a retornar à primeira prateleira. Lembrando que quando o Ganso chega no Fluminense, lá em 2019, ele chega em baixa. E o Fernando Diniz consegue reinventar o Ganso. Por que eu estou usando isso como parâmetro? Porque não é possível um cara que jogou a bola que o Felipe Coutinho já jogou tá entregando o que ele está entregando no Vasco. E aí, torcedor, a gente não pode falar mais de tempo de adaptação, de cultura, de nacionalidade, porque tudo que a gente poderia utilizar de bengala ou desculpa para o não rendimento do Coutinho já foi falado. Agora eu acho que é um algo mais, é buscar o diferente. E eu tenho a certeza que o Vasco tem uma parcela que ele pode colocar em prática para tirar a melhor versão do Coutinho. Eu até vou pegar aqui, torcedor, a minha prancheta para trazer para você aqui algo que me incomoda demais no Felipe Coutinho. Eu vou montar o Vasco aqui no 4-2-3-1, que é o que o Carille faz, tá? O Felipe Coutinho é esse meia central aqui, né? Agora, com a chegada dos reforços, a gente vai ter esses jogadores aqui. Aqui eu vou montar só a última linha do adversário, tá? 4 jogadores. Os outros adversários eu vou botar mais para o canto aqui. O Felipe Coutinho, eu percebo que ele quer no Vasco o simples, ele quer alguém que pode ser o Verratti ou outro jogador que caia por aqui, que possa fazer uma parede para ele aqui, até vou pegar a bola aqui, ó, que possa fazer uma parede, que possa sustentar para ele, para que ele minimamente possa dar essa bola, devolver e ele achar o espaço. Ele quer jogadores de beirada que possam atacar esse espaço e ele com a bola dominada possa fazer esse tipo de passe. E como o Vasco hoje não tem esses extremas, esses beiradas, o Coutinho não tem... Só estou usando 2 exemplos assim que eu percebo que o tempo que ele jogou na Europa, lá isso é muito utilizado. E um detalhe, na Europa, a primeira para a segunda linha do adversário, se eu fizer aqui uma segunda linha de marcação, na Europa existe menos espaço ainda. Se você colocar aqui 2 linhas de 4, futebol brasileiro basicamente quase que todo mundo trabalha em 2 linhas de 4, né? E aqui fica o centroavante e o meia por dentro. Então, esse espaço aqui entre essas 2 linhas de 4 que estão aqui na tela, no futebol inglês que ele jogou, no futebol espanhol, o inglês foi a melhor versão do Felipe Coutinho, essas linhas são muito compactadas, então não tem espaço nenhum para você trabalhar. E aqui no futebol brasileiro ainda se tem espaço. E, infelizmente, o Coutinho não consegue trabalhar aqui, por não ter esses jogadores para atacar espaço e por não ter ninguém para vir fazer a tabela com ele aqui.
Outra coisa que eu percebo no Coutinho, que isso me deixa assim extremamente irritado. Quando o Vasco, vou voltar aqui para o 4-2-3-1, quando o Vasco está aqui nesse modelo, né? No 4-2-3-1, está aqui. Aí o Vasco vai fazer a saída de bola aqui, pelo lado direito ou esquerdo, tanto faz. O Coutinho sai desse posicionamento dele, os volantes do Vasco saem, ele vem aqui para receber essa bola. O que o Coutinho está fazendo aqui? O Coutinho precisa descer nessa região do campo aqui para receber a bola? Isso é um desperdício sem fim, mas ele mas ele faz isso. E sabe o que é pior, torcedor? É ele descer aqui e não receber. Aí ele só se desgastou. Ele só saiu de uma zona do campo que ele pode ser produtivo, desce aqui, não recebe, não acontece nada e tem que voltar aqui novamente para tentar a construção. Então, eu só trouxe aqui a prancheta para trazer 3 fatores do Coutinho que eu vejo dentro de campo. E quando ele desce ali entre os volantes para receber essa bola, para sair, eu percebo que quando ele não recebe, ele chega até a baixar assim, ó. É um sentimento de frustração que ele tem, sabe? A ideia que eu tenho é que o que ele teve de tática na Europa, a maneira que ele se comportou na Europa e ele fazia, aqui no Brasil ele não está conseguindo entregar nada. Eu entendo que um Lucas Moura chega aqui e arrebenta. Outros jogadores que vieram da Europa, mas são características diferentes. O Coutinho, ele precisa muito desse jogo de associação para render. Ele nunca foi um jogador de arrancadas longos, tiros de 15 metros, 20 metros, muito pelo contrário. Ele se caracterizou, sim, saindo da esquerda pela direita e a chapada. Mas essa arrastada, sustentar fisicamente, fazer o que o Lucas Moura faz, estou dizendo Lucas Moura porque é um jogador da mesma idade, um jogador que joga numa faixa de campo parecida com a do Coutinho, só para ter como parâmetro. Então, o tema do meu Faísca Tá On hoje é esse. O Vasco precisa ajudar o Coutinho a ter a sua melhor versão. E se tem uma frase que eu não gosto e não curto no futebol é: o time tem que jogar para o fulano. Eu não gosto. Eu acho que o futebol já mudou essa prateleira. Essa prateleira não existe mais. Quem acha que ainda tem, ok. Mas jogar para esse jogador, como era antigamente, fica aí paradinho que a bola vai chegar aí tu resolve. Isso aí não existe mais no futebol de hoje. O futebol de hoje pede um outro tipo de movimentação e um outro tipo de planejamento tático que todos os jogadores marcam e jogam. E se você é daquele que acha que ele não precisa de ajuda, que ele é um jogador milionário, que quem precisa de ajuda é quem é da base, que não sei o quê, essa questão psicológica eu acho fundamental. Porque se não fosse algo psicológico também, a gente não teria notícias de tantas pessoas que têm tanto dinheiro na vida, tanto sucesso e sofrem de depressão. Tu tá falando que o Coutinho tem depressão? Claro que não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é que o Coutinho precisa ser ouvido, entender por que ele não consegue render. É uma questão psicológica? É uma questão de tática? Por que dentro de campo ele não está conseguindo ser a melhor versão dele nesse momento?